Olá, queridos prevencionistas. Bom, hoje nós temos um assunto muito bacana para a gente falar, que é sobre materiais, tipos de materiais combustíveis. E dando sequência à última aula, nós vamos falar das características desses materiais. Nós temos materiais em três estados físicos, né? O estado físico do combustível, do material combustível. Nós temos o estado sólido, nós temos em estado líquido e também temos materiais no estado gasoso. Esses materiais, eles queimam em diversas temperaturas. Cada um tem uma característica e cada um pode queimar numa determinada temperatura. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre esses três materiais. Então, falando um pouco sobre materiais sólidos. Esses materiais, eles têm uma característica muito deles, própria do material sólido. Eles queimam em superfície e profundidade. E eles ainda deixam resíduos. Nós podemos falar também de alguns materiais líquidos. Os líquidos se dividem em duas categorias. Nós temos os líquidos voláteis e os não voláteis. Vamos falar primeiro dos líquidos voláteis, que são aqueles que desprendem vapores inflamáveis com muito mais facilidade e tem uma facilidade enorme de evaporação, porque são muito voláteis, eles queimam a uma temperatura muito baixa. Posso dar, por exemplo, falar sobre a gasolina. A gasolina, ela consegue se queimar a menos 42 graus Celsius, ou seja, uma temperatura extremamente fria, congelante, a menos 42 graus Celsius, a gasolina não vai congelar no tanque do automóvel e ela está pronta para ser queimada. E nós podemos falar, por exemplo, um outro exemplo, metanol, que também tem a mesma característica, embora queime um pouquinho acima, mas também tem a mesma característica, né? Não vai se congelar e vai se queimar uma temperatura muito extremamente baixa. Podemos falar também da acetona, que tem a mesma característica e talvez você fazendo a unha, acompanhando sua esposa fazer a unha, ou você mesmo fazendo a unha, hoje a gente se cuida, não é mesmo? E aí de repente você percebe que a acetona ficou aberta e quando você vai olhar já nem tem mais acetona dentro do frasco. Isso significa que ela evaporou. E evaporou por quê? Por ser muito volátil. Então um grande risco nós corremos quando nós estamos manipulando materiais voláteis, combustíveis inflamáveis voláteis. Uma outra característica que vale comentar sobre líquidos inflamáveis, não apenas que ele queime apenas na superfície, mas ele vai tomar a forma de onde ele estiver envasado. Então olha só, queima em superfície, não queima em profundidade, iguais os materiais sólidos, ele vai queimar só por cima. E uma coisa impressionante, ele toma a forma de onde ele estiver. Então se estiver envasado num galão, vai tomar aquela forma do galão. Se estiver num tanque, vai tomar a forma daquele tanque. Mas já imaginou se estiver espalhado pelo chão? Nós teríamos aí então um tapete de fogo. E consequentemente, tudo que está em volta, ao redor, vai se queimar. Então pense nisso. E nós temos também os materiais que são materiais gasosos. Aí um exemplo clássico é o GLP. O GLP ele é 1,5 vezes mais pesado que o ar e ele tem a tendência de se alojar nas partes baixas da edificação. Então é importante você perceber que ele não vai ficar acima. E o risco dos pets, os animais domésticos e tal, inalar esse gás é muito grande. Então muitos cuidados nós devemos ter com esses materiais, tá bem? Próxima aula a gente vai falar um pouco sobre métodos de transmissão de calor, tá bom? Até já, um abraço, tchau, tchau, shalom, Adonai.